tarde eu vou apresentar um artigo intitulado Comportamentos Atípicos de Crianças com TEA e Outros Transtornos, efeitos de uma intervenção. Esse artigo foi escrito por mim, Thaís Yazala, pela Fabiola Colombani e pela Gelsi Safiotti Zafani. O objetivo desse estudo foi descrever e comparar a caracterização de comportamentos atípicos de crianças com TEA e outros transtornos. Essa descrição ela seria feita, então, por meio de um instrumento que chama Aberrant Behavior Checklist, que é um instrumento que eu vou explicar mais para frente novamente, que ele traz características de comportamentos, os ditos atípicos. Os comportamentos atípicos seriam, então, esses comportamentos que acontecem em alta frequência e que são comportamentos que podem causar prejuízo para a própria criança que emite ou as pessoas que estão ao redor, né? Então, a gente pode pôr nesses comportamentos atípicos como autolesão, o comportamento de heteroagressão, autoagressão, comportamentos estereotipados, pica, que é o comportamento de comer alimentos não comestíveis, entre outros comportamentos. Então, este estudo foi utilizado o Aberrant Behavior Checklist, que foi desenvolvido por Amann em 1985 e traduzido pela Losapio em 2011. Né? A Losapio traduziu em 2011 e eu utilizei esse instrumento que está disponível na internet. Quem acessar o artigo da Losapio vai encontrar o Aberrant Behavior Checklist lá. E o estudo foi os participantes, né, são profissionais da saúde e profissionais da educação. A maioria deles são os profissionais da educação. E eles estavam em atendimento, né, eles atendiam crianças autistas ou com outros transtornos, ou né, eram professores de crianças autistas ou com outros transtornos. Então, elas tinham seus pacientes / alunos, e porém os participantes são os profissionais. Então, esses profissionais, foram 18 profissionais, e foi realizado um questionário sociodemográfico. Nesse questionário sociodemográfico, informações de graduação, informações de atendimento, de formação e informações das crianças que elas acompanhavam, né? Então, foi sugerido que elas trouxessem informação de uma criança específica, a mais desafiadora, no sentido de apresentar mais comportamentos atípicos, e elas preencheram esse questionário pensando neste aluno ou cliente ou paciente que apresentasse mais comportamentos atípicos. Então, foram 77% de meninos atendidos pelas 33% das professoras que participaram do estudo, 77% desses meninos até 10 anos e 66% dos diagnósticos foram de TEA, né? Os dados desses... Então, né, continuando, eu vou descrever então o Aberrant Behavior Checklist, que ele é um instrumento, um questionário, com 58 questões sobre o comportamento avaliados em escala Likert de 0 a 5, sendo 0 nada frequente e 5 muito frequente. Então, esses comportamentos eles são distribuídos em 5 grandes domínios. Esses domínios são irritabilidade, letargia, comportamento estereotipado, hiperatividade e fala inapropriada. Então, em cada domínio há algumas perguntas sobre o comportamento da criança que está sendo observada. Os profissionais foram filmados antes e depois da intervenção e também eles preencheram este questionário. No preenchimento do questionário, foi preenchido antes de uma intervenção realizada, que eu vou descrever agora, e depois dessa intervenção realizada, para verificar se eles tinham mais clareza destes comportamentos, se a intervenção funcionou para diminuir a emissão desses comportamentos atípicos. Então, o material do procedimento chama Graves Problemas de Comportamento em Saúde, Como Lidar, e são 70 páginas de exercícios com feedback. Então, são 3 grandes módulos. Eles recebiam um módulo, ficava um mês aproximadamente com o módulo, e preenchia uma provinha. Essa provinha, se ele conseguisse um critério de 80% de acerto, ele passava para o próximo módulo. E
Enquanto resultados, né? Então, os profissionais da saúde, eles relataram o quê? Os profissionais da saúde e da educação relataram o quê? A irritabilidade no pré-teste, ele teve uma pontuação muito maior do que todos os outros domínios, né? E também, após a intervenção, essa irritabilidade também foi a que apresentou uma diminuição com significância estatística, né? Então, foi realizado o teste de Wilcox-Con, e nesse teste foi visualizado que, apesar de ser o domínio com maior pontuação, também foi o domínio com maior redução, né, com a redução com significâncias estatísticas. As professoras obtiveram resultados melhores no pós-teste, né, que também nos quesitos irritabilidade e hiperatividade, e os comportamentos mais frequentes foram que apresentaram melhores resultados no pós-teste.